Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos no nosso site na internet, basta você acessar aí futura.org.br/Conexão Futura para descobrir tudo sobre o nosso programa. Bom, e nós brasileiros estamos vivendo mais e envelhecendo mais rápido do que se imagina. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano 2060, a expectativa de vida da população deve ser, em média, de 81 anos. E o número de pessoas com mais de 60 anos deve ultrapassar os 58 milhões. Bom, e se você que nos assiste agora ainda não chegou nessa etapa da vida, já pensou como será a sua velhice? Você está preparado para encarar os desafios de envelhecer? Como, por exemplo, a perda da força física, a proximidade da morte, a aposentadoria. Bom, para mostrar como esse processo pode ser saudável, o canal Futura está exibindo a série especial Envelhecer no programa Sala de Notícias, realizada em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Os documentários mostram até que ponto nós estamos preparados para essa etapa da vida ou não. Bom, quem conversa mais com a gente agora sobre esse assunto é a Adriana Antunes, que é diretora de programação da UX TV, nossa parceira nesse projeto. Tudo bem, Adriana? Bem-vindo à Conexão Futura. Oi, Cris, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho que foi muito interessante. Então fala pra gente um pouquinho sobre o início do projeto, né? A gente sabe aí, como eu já mencionei, os dados do IBGE confirmam que o brasileiro está envelhecendo, a nossa expectativa de vida tem aumentado e aí na região sul do Brasil, onde fica localizada a Universidade de Caxias do Sul, é uma região onde a expectativa de vida é ainda maior, né, do que a média de outros locais do Brasil. Então fala pra gente sobre o início dessa pesquisa, como foi a proposta de realizar essa série. Bom, a ideia toda surgiu lá em outubro de 2014, numa conversa assim muito informal, numa reunião em que o nosso diretor aqui da televisão esteve aí no Rio de Janeiro, conversando, enfim, com vocês aí do canal Futura. Acabou surgindo a proposta de que se poderia pensar numa produção de série e que se poderia falar a respeito do envelhecimento, uma vez que nós estamos, como você falou, num processo bastante acelerado de envelhecimento da população brasileira, um processo muito rápido se comparado, por exemplo, à Europa. No Rio Grande do Sul, como tu também mencionaste, a gente tem um índice que é muito parecido hoje com o da Europa, 17% da nossa população já é idosa, e esse número vai crescer de forma muito rápida nos próximos anos. E aí, diante de todos esses números que são grandes e que são assustadores, surgiu a possibilidade de se pensar também, será que a gente está preparado enquanto sociedade, e aí pensando mesmo, né, na parte mais macro dessa sociedade, envolvendo políticas públicas, envolvendo a própria relação das universidades, quer dizer, o que se está pensando para esse idoso, como também numa microesfera, quer dizer, será que a família nos próximos anos vai ser uma família que vai dar conta desse idoso que hoje, vamos ser nós, né, que estamos na faixa assim dos 30, 40 anos, quer dizer, daqui 30 ou 40 anos, com todo acesso à tecnologia que nós temos hoje, como nós vamos nos deparar diante de um espelho mostrando que nós envelhecemos e que nós gostamos de lidar com tecnologia ou de leitura ou de ter algum tipo de conhecimento a mais do que os nossos avós hoje têm. Isso é um desafio muito grande, porque grande parte das ações que a gente tem hoje voltada para o idoso, e é muito interessante assim, ó, Cris, porque nessa pesquisa toda se pensou, por exemplo, que o número de idosos que ficam em casas asilares fosse um número grande, e não é um número muito pequeno, quase inexpressivo, mas ao mesmo tempo existe um número muito grande de idosos que estão em casa e que ficam sozinhos, e essa tendência vai aumentar nos próximos anos. Só que aí o que acontece? O idoso de hoje, ele tem como possibilidade de relação social estar indo de repente para um grupo religioso, ou então ir para um baile, ou tem alguma atividade pública de esporte que seja oferecida para eles. Mas assim, e nós? Né? E você, quando tiver 40, agora, de repente com 30, 40, daqui 40 anos, você vai estar querendo fazer isso?
Essa foi uma dúvida que eu pensei muito desde o início e foi quase um pontapé inicial, porque me coloquei muito nessa posição, imaginando, poxa vida, eu não sei se eu quero ir num baile. Não faço crítica, não é uma crítica de forma nenhuma, mas é só pensando no futuro, como é que nós vamos envelhecer. Importante a gente mencionar isso, né? Muitas vezes o próprio jovem não se coloca essa questão, pensa muito no agora e também não planeja muito, né, a questão dos anos que vem pela frente. A gente tem um teaser agora que a gente vai mostrar para ilustrar um pouquinho, para o pessoal de casa poder conferir um pouquinho do que foi essa série. Vamos rodar agora. O envelhecer é uma incógnita, né, para o ser humano. Desde que nós existimos, nós nos questionamos por que a gente envelhece, né? Se tu pergunta uma pessoa idosa, ela diz, não, mas eu não sou velha, eu sou idosa, eu estou na melhor idade, né? Quer dizer, a gente não tem essa identidade da velhice. Do idoso, era o quê? 60 anos, nossa, era muito. Tu acha que eles estão preparados? Não estão, né? Poderíamos até falar da experiência da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos, por exemplo, já há mais de 10 anos, uma disciplina que é oferecida a todos os cursos, que se chama Longevidade, Vida e Sociedade. Então, eu diria que envelhecer pode ser, deveria ser um processo considerado natural, né? Desde que a pessoa tenha as condições para isso. Acho que depende tudo do contexto, né? Você já se imaginou daqui 10 ou 20 anos? Ao peso desse tempo. O teaser aí mostra um pouquinho do que é a série. A gente, na verdade, já está em exibição com ela aqui ao longo da programação da Semana no Futuro, mas você pode encontrar também no site do Sala de Notícias todos os episódios. E importante a gente mencionar que, já que estamos também no Conexão, estamos falando aí com Caxias do Sul pela internet, essa questão do uso das tecnologias, né, Adri, que é um dos pontos colocados na série, que muita gente pensa, bom, os idosos não estão tão interessados. A série mostra que, de fato, sim, né, há um movimento deles em querer estarem conectados, em poder se atualizarem por meio das novas ferramentas digitais também, né? E é muito interessante porque é uma forma também de olhar para essas tecnologias como uma ponte que vai ligar gerações distantes. Por exemplo, mostrar que um avô, quando é inserido nas mídias sociais e aprende a lidar com o WhatsApp, com o Face, ele vai conseguir também ficar mais próximo dos netos. Não só por causa do contato que se pode ter mesmo via o contato virtual, via essas redes, mas principalmente um contato real, Cris, onde esses netos podem estar ensinando para esses avós, ou essa geração mais jovem, né, de filhos, em torno de 20, 30, até 40 anos, que também vão conseguir estabelecer uma relação com essas pessoas que são mais velhas, se utilizando mesmo dessa ferramenta virtual para fazer essa aproximação real e afetuosa. E isso foi uma surpresa, assim, para a gente, porque nós tínhamos pesquisado bastante o número de pessoas que têm acesso às tecnologias, às redes sociais, tem crescido muito, inclusive nessa população de idosos. E nós ficávamos imaginando, mas como que acontece isso? Será que eles vão conseguir? Porque os celulares são pequenos, às vezes a própria tela do computador um note, também é pequeno, e na verdade não, sabe? Tem uma busca muito grande nesse sentido, o próprio mercado de designer tem se voltado para essa população de idosos. Aliás, o designer voltado para idosos é um nicho que nós percebemos que vai crescer muitíssimo nos próximos anos, porque esse idoso está cada vez mais interessado, sabe, em realmente conseguir viver e continuar mantendo as suas relações. Então, poder ter uma conta de Face, poder, enfim, saber lidar com o WhatsApp, para eles é fundamental para as relações familiares e para as relações entre os amigos também. Adriana, só antes da gente encerrar, que nosso tempo já está quase chegando ao fim, um dos pontos principais também da série é debater as políticas públicas necessárias para pensar em uma melhor qualidade de vida, no ser saudável ao longo dos anos finais da vida também. De que forma essas políticas públicas são reivindicações, quais as principais que foram levantadas e apontadas ao longo da série?
Bom, uma das coisas fundamentais assim que foi discutido ao longo da série foi que nós precisamos criar uma identidade da velhice. A nossa presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa aqui do Rio Grande do Sul dizia o seguinte: quando nós aceitarmos que estamos envelhecendo e que estamos realmente criando uma população cada vez maior de idosos, e o idoso se olhar como uma pessoa velha, ele vai conseguir fazer uma reivindicação maior dos seus próprios direitos. Isso significa que nós, que também estamos nesse processo de envelhecimento, começar a perceber que o Brasil não é só um país de jovens, não, que a pirâmide etária está mudando. Ter consciência disso vai fazer com que nós consigamos colocar em prática essas políticas que já existem, muita coisa já foi discutida, as nossas leis para as pessoas idosas são exemplares, só que a gente precisa colocar isso em prática e precisa de fiscalização. Então, a relação, por exemplo, com os lugares do entorno envolvendo a cultura, envolvendo o esporte, a própria educação superior, isso tudo, de certa forma, é disponível, mas a gente precisa também se empoderar dessa identidade de envelhecimento, para poder fazer uso ou para poder estar cobrando tudo que a gente tem direito e que hoje, infelizmente, não se tem, não se criou, porque as pessoas, às vezes, por não saberem, não procuram. Então, isso é fundamental, essa identidade do envelhecer. Sem dúvida, como você bem mencionou, já temos aprovado o Estatuto do Idoso no país, que já prevê uma série de medidas. Na verdade, falta uma mobilização social maior para cobrar a implementação dessas políticas. Bom, a gente podia seguir o resto da tarde aqui conversando, mas nosso tempo chegou ao fim. Adriana Antunes, muito obrigado por conversar conosco aí diretamente de Caxias do Sul, diretora de programação da UX TV, parceira do canal Futura. Muito obrigado, Adri. Obrigada, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Bom, aproveito e mostro para você de casa o site do Sala de Notícias, onde você encontra aí todas as informações sobre a série Envelhecer e muito mais. Você pode aí, se eventualmente perdeu a série ao longo da exibição na TV, você pode aqui a partir do site, que é o futura.org.br/Sala de Notícias, encontrar aqui todos os episódios mais recentes do Sala e também essa série tão bacana, Envelhecer, feita em parceria com a UX TV em Caxias do Sul. Bom, dado o recado, na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui para falar sobre o papel da escola, das comunidades e das famílias para a formação da cidadania. Então não perca essa discussão tão importante. A gente volta em breve com mais Conexão e eu espero você. Até já!